ainda. Ninguém apaga. Glória a Deus. Tem muita gente que a gente anunciou sobre uma palhinha do seu testemunho. Se o senhor quiser falar alguma coisa no final, fique à vontade, é forte, edifica a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos para abençoar a vida do teu servo. Mais uma vez nós te pedimos, coopera com ele, Espírito Santo. Usa desse instrumento para abençoar a nossa vida, e na forma e na maneira em que tu nos abençoa, usando a vida do teu profeta, do teu ungido, abençoa a vida dele também, suprindo todas as suas necessidades. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé até o homem de Deus pedir para você sentar. Queridos, a paz do Senhor a todos, amém? A paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom e a Ele seja direcionada toda a glória pela oportunidade que Ele mesmo nos concede de estarmos novamente nesta casa para desfrutarmos dos benefícios que Ele tem nos concedido. Você pode ficar assentado, pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. E ele me comunicou, né, que o pastor Anderson está dando aula hoje. As pessoas ficam chiques, né? Viram mestres aí, tem essas coisas. Isso é bênção. E nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui. Queridos, eu estava ouvindo os irmãos louvando a Deus logo no princípio do culto, e o Senhor lhe fazia me parar e pensar em algumas coisas, e eu costumo dizer, e sempre converso isso com alguns amigos de forma particular, que a Bíblia em si, ela nos revela algumas coisas que são interessantíssimas, e por que não dizer que mexe com a nossa cabeça de vez em quando, né? E hoje à tarde eu estava pensando um pouco, e o Senhor me fazia lembrar do capítulo 1 do livro do profeta Daniel. E eu confesso a você que esse texto ele atraiu a minha atenção. É um texto bastante conhecido, né? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Onde fala ali acerca do propósito que ele colocou no coração, de não se contaminar com o manjar do rei e nem experimentar o vinho que ele bebia. Isso atraiu a minha atenção porque às vezes a gente pega esse texto aqui, a gente gosta muito de expressar ele em eventos voltados para a juventude, para poder dar uma mexida com a turma, né? Só que esse texto atraiu a minha atenção hoje, porque ele vai tratar aqui, quem me ouve diga amém. Ele vai tratar aqui do princípio da trajetória de Daniel na Babilônia. E uma das coisas que o Espírito Santo me fez entender dentro desse texto, é que esse texto ele vai tratar de um momento ou de um princípio em que o jovem Daniel está vivenciando a sua primeira crise na sua vida. O desenrolar do texto, a história vai dizer que vai se dar quando Daniel ainda era um adolescente, entre 14 e 16 anos no máximo. E nós entendemos que falar da adolescência é falar do período das descobertas e das oscilações naturais. Porque falar de adolescência é falar de um momento de formação de caráter, de vocação, de opiniões, e por que não dizer de escolhas. É nesta época que nós estamos nos descobrindo, é nessa época que a gente está estabelecendo o que nós queremos ser, os caminhos que iremos trilhar para galgar isso. E a história vai nos revelar que é justamente nesta época que Deus permite que o exército babilônico entre na casa de Daniel
agrida a família dele, revire a casa dele de pernas para cima, e para piorar, ainda decidiram acorrentá-lo e levá-lo para a Babilônia. E olha que Daniel é um jovem oriundo de uma família que teme ao Senhor. Uma família que tem aliança e comunhão com Deus. Eu quero entender, então, que se esses fatos se desenrolaram logo nas primeiras horas do dia, porque isso era estratégia de guerra no Antigo Testamento, não se invadia uma cidade no raiar do dia, ou à luz do sol, era estratégia se invadir durante a noite, então nós entendemos aqui que era uma madrugada. Então eu entendo que antes da invasão, Daniel estava de joelhinho dobrado na beira da cama, pedindo a Deus para guardar a casa dele. Pedindo ao Senhor para dar uma noite de sono em paz, para ele, para o pai e para a mãe. Ele está agradecendo a Deus, pastor, pelo dia que o Senhor concedeu para ele. O menino é crente. Ele está dizendo, Senhor, obrigado, abençoa a minha família, abençoa a minha casa. Enquanto a gente dorme, coloca um anjo lá no portão e não deixa ninguém entrar. Aí esse cidadão, adolescente, que orou, pediu, fez a parte dele, acorda no meio da noite com um barulho de alguém arrombando a porta da casa dele. Isso aqui é motivo de sobra para se desviar e nunca mais aparecer na igreja. O cidadão é crente, serve, se separa, e Deus não leva um profeta para dizer, se prepara que eu vou deixar a crise bater na tua porta. Se prepara que eu vou deixar a luta invadir a tua família. Dá para Daniel olhar e dizer, Deus, tu não me avisou nada. Tu não me preparou. Tu não usou nem um vaso que vem na minha porta e diz, ei moço, se prepara que o vento vai soprar, mas se tu ficar de pé vai ter vitória depois. Deus não avisa. Porque existe um momento na tua e na minha vida que Deus vai permitir a crise chegar só para ver qual vai ser a nossa reação diante dela. Glória a Deus. E é nessa hora que a gente tem que ser um crente equilibrado. Olhe para o teu irmão e diga assim, você precisa ser um servo equilibrado. Porque tem gente que só serve a Deus, mas está vivendo um momento de total desequilíbrio. Sabia disso? A gente tem que suportar, viver, encarar, enfrentar, administrar a crise e se manter crentes equilibrados. Você imagina o que é você acordar no meio da noite, sair da tua cama quentinha e quando você olha, tem gente falando outro dialeto dentro da tua casa. Isso aqui dá para mexer com a mente. Glória a Deus. E Deus não avisa nada. Deus não previne de nada. E para piorar, quem invade a sua casa decide levar você para a casa dele amarrado. E sem direito de questionar. Porque a crise, a dificuldade não é para gerar em nós questionamentos. A crise e a dificuldade é para gerar em nós novas descobertas. Não entendi, Wellington? É na hora da crise que você vai aprender a descobrir quem Deus é. E a melhor descoberta é aprender a descobrir quem é você. Pega na mão de alguém, por favor. Glória a Deus. E diga assim, é nesta fase que você vai aprender a reconhecer o poder do Deus que você tem e a revelar a capacidade que você tem e ainda não percebeu isso, rapaz. Entenda isso. Porque ser crente ou dizer que é crente com a casa em ordem, fácil. Dizer que adora com a família inteira em volta da mesa e a mesa farta, fácil demais. Agora o pai fica em Judá, a mãe fica em Judá e Daniel vai para a Babilônia. Que forma precoce, né?
de amadurecer. Mas eu entendo que quanto mais grave isso aqui, extensa, profunda, severa, for a tua chamada, em qualquer área ministerial, se prepare, porque o próprio Deus vai acelerar o processo do teu amadurecimento. Ah, você não entendeu. Levante mais a mão de alguém, por favor, e diga assim: tu tem uma chamada? Não, pergunta para ele: você tem uma chamada? Lembra aí se alguém te disse alguma vez que você tem uma chamada, ou que você foi escolhido desde o ventre. Lembrou? Agora diga para ele: então prepara o teu coração, filho. Diga: o próprio Deus vai criar guerras, batalhas, conflitos, para que você amadureça mais rápido. Porque Deus não pode se utilizar de crentes imaturos. Hoje eu vou bem devagar para você entender. Isso aqui é estratégia de Deus, amém? Porque tem gente imaturo demais, se acha os intocáveis, né? A chamada não faz de você um ser intocável. A unção não faz de você uma pessoa inatingível pelas lutas. Pelo contrário, diz o texto que a cobrança é maior para quem foi chamado. Entendeu isso? Então, meu filho, com você a coisa vai ser mais, como diz lá o pessoal da terrinha, mais arrochado, né? Com você a coisa vai abaixar e terra, quebinácia. Mas uma coisa é certa: quanto mais a vida te bate por servir a Deus, mais quem tem chamada cresce. Quanto mais pancada lá e rebarabaçaio, necante o rebinácia, o inferno fica confundido, pastor. Porque o inferno diz: eu vou matar, eu vou aniquilar, eu vou matar no meio da guerra. A mão de Deus diz: não, a guerra é para crescer, a guerra é para amadurecer. Ele e ela vai ser mais crente e mais resistente na presença dele. Quem pega essa palavra, abre a boca para adorar a Deus. Entenda isso. E olha o interessante: o menino vai ser amarrado, e não vem para cá me dizer que prisioneiro é bem tratado, que não é. Não vem para cá me dizer que escravo é carregado nas costas, que não é. Escravo tem que andar a pé, amarrado, calado, sem direito de questionar. Porque cada questionamento é uma chicotada nas costas. Então, para não apanhar, o Daniel fecha a boca. Você entendeu isso? Agora, você imagina o que ia sair de Judá, ia a pé para a Babilônia. A história vai dizer que eram 2.000 quilômetros. Tu imagina tu andando 2.000 quilômetros, doido para saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, para onde estão te levando, aonde tu vai chegar, e tu tem que ficar com a boca fechada para não apanhar. Não dava nem para pedir água. Calado. Só que o Daniel entende uma coisa que a gente precisava entender com mais frequência. Quando a gente não entender nada do que está acontecendo e por que Deus permitiu isso acontecer, o segredo não é ficar parado se lamentando. O segredo é prosseguir na trajetória. Eu vou repetir, tá? Levante a mão de alguém, por gentileza, e diga assim: não está entendendo? Diga: não está entendendo? Não é para entender. É simplesmente para continuar caminhando, avançando, seguindo em frente. Porque quem para morre, mas quem caminha chega em algum lugar. Levante a mão de quem está do teu lado e diga assim: está na hora de você entender que se você parar, alguém morre. Porque se Daniel resistisse, a casa dele seria morta. Se Daniel resistisse, os pais dele seriam assassinados. Mas ele entendeu: eu vou caminhar para minha casa sobreviver. Você está entendendo isso aqui, crente? Eu vou andar para minha casa se manter intacta, porque eu já entendi: se eu parar, a minha casa cai. Se eu parar, a minha casa morre. A sobrevivência da minha casa está dependendo da proporção da minha caminhada. Dá para levantar a mão e adorar a Deus?
O Senhor me trouxe aqui para te dizer que a sobrevivência de alguém está dependendo da decisão que você vai sustentar na hora da crise. Alguém não entendeu? Eu vim para te dizer que a sobrevivência de alguém na tua casa está dependendo das decisões que você vai sustentar na hora da confusão e da crise. Quem entendeu, levante a mão para adorar. Entenda isso. Se você parar, alguém para, rapaz. Se você cair, alguém cai. Se você ceder, alguém cede. Se você voltar atrás, alguém morre. Aponta para o teu irmão e diga assim: responsabilidade é toda sua. Daniel caminha e chega na Babilônia. Dialeto diferente, costumes diferentes, terra diferente, e o menino formando o seu caráter, estabelecendo as suas decisões, defendendo as suas prioridades. Isso aqui é motivo de só para ser influenciado por uma outra doutrina, por um outro costume, e abrir mão de tudo que ele ouviu na casa dele. Só que o texto vai dizer que na chegada dele, as autoridades babilônicas, elas faziam um check-up da nova leva de escravos. Eles olhavam um por um para ver característica, para ver origem, para ver as suas qualificações na questão literária, essas coisas todas. Se fazia uma verdadeira triagem dos novos escravos. Quando Daniel chega, automaticamente alguém olha e pergunta de onde ele era e quem ele era e qual era a sua função. E vão dizer que era Daniel, que era oriundo de Judá e tal, aquela coisa toda, membro de uma família nobre. Aí o texto vai dizer que olhando, a história vai dizer, que olhando para a face dele, perceberam que ele era diferente dos demais. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? O segredo do meu sucesso não é a localização para a qual estou indo ou para a qual me levaram, me fizeram estar. O segredo do meu sucesso é as decisões que eu sustento e as características que eu preservo. Tem gente que pensa que para crescer, para ter sucesso, ele precisa estar no lugar favorável e receber de alguém os recursos necessários. Não é não, rapaz. O segredo do teu sucesso é você manter aquilo que você é. Independente das alterações da terra, do sistema, do ambiente, agarre a mão desse crente em nome de Jesus. Diga: se você manter aquilo que você sempre foi, não é você que vai ser mudado pela terra, mas é a terra que vai ser alterada por você. Glória a Deus. Entendeu isso? Ele chega, a Babilônia abraça, recebe. E o mais interessante é que a Babilônia decide honrar o Daniel. Mas o Daniel já tem opinião própria. Ele já tem projetos pré-estabelecidos na mente e no coração. E ele não vai se deixar ser seduzido pela proposta da Babilônia. Sabe o que a gente precisa entender, irmãos? E o texto vai nos revelar aqui de forma categórica. É que aquilo que nós somos é infinitamente superior do que aquilo que o sistema babilônico está nos oferecendo. Não é a Babilônia que é grande demais para a gente, é a gente que é grande demais para a Babilônia. Vou repetir, você não entendeu. Não é os recursos babilônicos que são coisas grandes aos nossos olhos. É as nossas características que são avançadas demais para a Babilônia. Você entendeu isso? Glória a Deus. Aí eles vão pegar o Daniel e vão dizer assim: leva ele para o palácio, entrega ele para o chefe dos eunucos e manda preparar ele durante alguns meses para que ele assuma posições no governo babilônico, porque as qualificações dele são avançadas. Ele é um jovem bem instruído, de ótima aparência, então ele não pode ir para o campo. Isso aí tem que ser bem tratado, porque isso aí vai gerar para nós um resultado se a gente investir nele. O texto vai dizer que as portas do palácio se abrem. Daniel capítulo 1, versículo 8.
E quando a porta se abre, a primeira coisa que eles oferecem para o Daniel é um banquete. Repita após mim, um banquete. Isso aqui mexia com a cabeça de gente de mais de 30 anos de igreja. Que eu conheço. Não é aqui não, tá? Eu conheço. Primeira coisa que alguém entrando numa casa, num castelo, numa outra terra, e viesse alguém que era chefe de autoridade, dissesse assim, olha, tudo que está no banquete, o rei mandou preparar para você. Tem até uma cadeira exclusiva para você na mesa, Daniel. Eu conheço uns crentes lá, pastor Nino, que ia dizer bem assim, a minha casa não me honrou, Deus usou a casa do outro para me honrar. A minha igreja não me viu, Deus usou a igreja da Babilônia para me ver. Eu conheço gente assim, que se vende por qualquer coisa, que abandona a sua pátria para pegar uma bandeira que ele nunca viu, não sabe a origem, só porque prepararam uma mesa e deram uma cadeira para o bendito do cidadão sentar. Porque tem gente trocando o céu por uma cadeira. Meu filho, cadeira, meu filho, um dia quebra, fica velha. O céu é eterno, você está entendendo isso? Entenda isso, rapaz, glória a Deus. Levante a mão do seu irmão e diga assim, não se venda por pouca coisa não, rapaz. Até porque você não tem preço, glória a Deus. Para te comprar vão ter que derramar sangue. Peraí, Wellington, mas eu posso ir num ritual onde vão derramar sangue. Mas eu quero ver alguém achar um sangue puro, sem pecado, sem mancha. Libarabassai, terra, quebinácia. E tem que ser sangue humano, sei lá. E levante a mão de quem está do teu lado em nome de Jesus. E diga assim, tem que ser santo, rapaz. Diga, tu já foi comprado. Então para com essa bobagem. Fique em Deus. Espere em Deus. Porque Ele tem o melhor para você. Dá para aplaudir o nome dele aí por isso? Aí o Daniel vai fazer uma coisa que a gente crente um pouquinho mais experiente precisamos aprender. Ele vai olhar para o chefe dos eunucos e vai fazer uma pergunta antes de se assentar à mesa. Ele vai perguntar de que procedência é o banquete. Porque o Daniel foi instruído. O que é bênção para mim é só aquilo que vem da mão de Deus. Porque se não vier da mão de Deus para minha mão, não é bênção, é maldição. Pode ter aparência de bênção, mas é maldição. Ele pergunta de que procedência. E o que tem de crente colocando a mão naquilo que não sabe nem de onde veio, nem por quem vem e por como que chegou. E o pastor disse aqui, e é verdade. Aí depois coloca a culpa no outro, né? Sendo que dessa vez o outro nem fez força para se meter na história. Foi a gente que pegamos, seguramos e abraçamos. Só que o Daniel não. Eu quero saber de onde vem. Porque se não vem da mão de Deus, para mim não presta. Mas espera aí, Daniel, é um banquete, rapaz. Não é uma mesa num bar. É um banquete. E tem mais. É a mesma comida. É o mesmo cardápio que o rei come. Rapaz, tu vai comer daquilo que a maior autoridade da Babilônia come. Tu vai beber do mesmo vinho que ele bebe. Só que o Daniel está focado. Eu não estou aqui para servir a homens. Eu estou aqui para priorizar a santidade do meu Deus. Eu perdi a casa, eu perdi a família, eu perdi a minha terra, eu perdi as minhas coisas. Arrancaram tudo isso de mim, mas o Deus que habita no meu coração ninguém consegue arrancar. Narabassai, terra, quebinácia. Quem tem essa mesma convicção, por um minuto, levante as mãos e adore a Ele. Nerigaçou, narabassai. Quem pode adorar a Ele em línguas estranhas?
Niribarabassai terra. Isso. Quem pode levantar a mão do teu vizinho que está do teu lado e incentivar ele a adorar com você em línguas estranhas e dizer para ele: podem tirar tudo de você, mas a presença de Deus ninguém tira. A unção leibaraia saio terra. Se ainda tem glória de Deus aqui, eu quero te convidar a encher os filhos do rei com autoridade e adoração nesta hora, porque a Babilônia não vai arrancar a presença de Deus do meio dessa igreja. Entenda isso. Glória a Deus. Negantora rebassaio terra. Ai, assai terra canto. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Nebalabarabasai terra cabinaça. O Espírito de Deus que está nessa casa, ele acaba de me dizer que vidas serão renovadas, restauradas por ele nesta noite. E ele manda te dizer: levante a mão para receber a autoridade para influenciar